Olá a todos, sejam bem-vindos ao CPE. Hoje vamos trazer uma proposta de correção do exame 2025 de Biologia realizado no Instituto Superior de Ciência de Saúde, mais conhecido como ICISA. Então, para você que te interessa a correção deste exame ou a aprendizagem dessa matéria, fica aí atento. Para você que fez o exame de Biologia 2025 do ICISA, espero que tenha feito da melhor maneira possível e que consiga alcançar os seus objetivos, que é a sua admissão. Para você que vai fazer os exames de Biologia na UP, assim como na UEM, fica atento porque aqui temos algumas perguntas e, se calhar, elas poderão ser avaliadas nessas universidades. Então, espero que desfrutem da resolução. Eu sou o professor Edivaldo Chiote, professor de Biologia e Química. Estou aqui para facilitar a sua admissão. Sem perder tempo, vamos! Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Ok, número 1. Quais características permitem diferenciar um vertebrado de um invertebrado? Nós temos o que nós chamamos de... os seres vivos, eles são organizados em reinos, né? Nós temos 5 reinos até agora, onde o reino mais evoluído é o reino animal, o reino mais que encontramos seres vivos mais complexos, né? Temos o reino animal. No reino animal, nós encontramos um grupo de seres vivos que são chamados de invertebrados e um grupo de seres vivos que são chamados de vertebrados. A diferença muito importante entre os seres vivos que são invertebrados e vertebrados é que os vertebrados apresentam o sistema nervoso protegido por um sistema esquelético. No caso, apresentam um sistema nervoso, estamos a falar da parte da medula espinhal, que é protegida pela coluna vertebral. Estamos a falar do encéfalo, que é protegido, o encéfalo é protegido pelo crânio, né? É por isso aí, a alternativa correta para essa pergunta é a opção C, que diz assim: invertebrados não possuem coluna vertebral e crânio, estruturas presentes nos vertebrados, ou seja, a coluna vertebral e o crânio estão presentes nos animais que são chamados vertebrados. Quero te recordar que os animais que são vertebrados são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Esses animais vão apresentar a medula espinhal protegida pela coluna vertebral e apresentam o encéfalo protegido pelo crânio. Ok, então a opção correta aí é a opção C para a pergunta número 1. Ok, dando continuidade, temos aqui a pergunta número 2. Diz assim: alguns insetos sugadores alimentam-se de seiva elaborada pelas plantas, introduzindo seu aparelho bucal nas nervuras das folhas. Para a obtenção dessas substâncias, o tecido vegetal que deve ser atingido pelo aparelho bucal desses insetos é assim: a seiva elaborada ela é produzida ou é formada no processo da fotossíntese ao nível das folhas. Então, essa seiva elaborada deverá ser transportada para diversas partes da planta. É produzida lá no topo da planta, nas folhas, e deverá ser transportada para diversas partes da planta, como ao nível do caule, dos ramos, ao nível das flores, dos próprios frutos, e também deverá chegar ao nível da raiz. Para poder chegar às diversas partes das plantas, no caso, deverá existir um tecido condutor, que nós chamamos de floema. Então, o floema vai ser, floema ou líber, é o tecido condutor ou é o vaso condutor responsável pela condução da seiva elaborada. Então, esses insetos sugadores que se alimentam de seiva elaborada das plantas
deverão introduzir seu aparelho bucal ao nível do floema. Número 3. Então, número 2, a opção correta. Número 2, a opção correta é a alternativa D. Pergunta número 3. Diz assim: as vitaminas são classificadas em 2 grandes grupos, hidrossolúveis e lipossolúveis. As primeiras são aquelas que se dissolvem em água, enquanto as lipossolúveis dissolvem-se em líquidos ou outros solventes. Dentre as vitaminas hidrossolúveis, podemos citar, um truque bem simples para poder diferenciar as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, né? É que as vitaminas lipossolúveis são vitamina A, D, vitamina K e vitamina E. Então, você pode escrever a partir das vitaminas lipossolúveis DECA, ou seja, vitamina D, E, KA. E as vitaminas hidrossolúveis são 2 grupos, né? No caso, vitamina C e as vitaminas do complexo B. Então, aí a única vitamina que pertence ao grupo daquelas vitaminas que são classificadas como hidrossolúveis, vamos ter a opção A, que diz vitamina C. Então, a opção A para o número 3. 4. As vitaminas são compostos orgânicos que funcionam como coenzimas, ou seja, atuam justamente com as enzimas envolvidas no metabolismo celular. A deficiência de vitaminas provoca enfermidades chamadas de doenças de carências. Sejam dados os seguintes sintomas de carência. Temos número 1, córnea ressecada. Número 2, raquitismo na infância. Número 3, deficiência na coagulação sanguínea. E número 4, anemia perniciosa. Os sintomas carenciais enumerados acima estão relacionados respectivamente com a deficiência das seguintes vitaminas. Quando nós falamos de córnea ressecada, no caso estamos a falar no caso da vitamina A. Vitamina A que tem implicações que influenciam no funcionamento da visão do indivíduo. O raquitismo tem a ver com a vitamina D. A deficiência na coagulação sanguínea tem a ver com a vitamina K e a anemia perniciosa tem a ver com a vitamina B12. Por isso, a opção correta para o número 4 é a opção C. Opção C. Dando continuidade, número 5 diz assim: a ingestão de frutas cítricas, no caso como a laranja, o limão, ajuda na prevenção de um problema de saúde causado pela deficiência da vitamina C e conhecido como, no caso, a falta da vitamina C ou a carência, a deficiência no organismo da vitamina C pode causar um problema que nós chamamos de escorbuto, que é sangramento ao nível da gengiva, né? Quando o indivíduo começa a sangrar pela boca, na verdade, não é porque não escova os dentes, mas simplesmente tem falta da vitamina C, que pode ser encontrada facilmente ao nível das frutas cítricas como a laranja e também o limão. Por isso a opção correta é D, número 6. Número 6 diz assim: todos os vírus são constituídos por ácidos nucleicos, ou seja, e proteínas. Quando nós falamos de ácidos nucleicos, vamos estar a falar do DNA e RNA. Um vírus apresenta um tipo de ácido nucleico, ou vai apresentar DNA ou apresenta RNA. Então, apresenta ácido. Um vírus é formado por ácido nucleico e proteína. Por isso aí a opção correta para número 6 é a opção C. A seguir, número 7 diz assim: os vírus são
minúsculos piratas biológicos, porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida, os descendentes dos invasores transmitem-se a outras células, provocando danos devastadores. A estes danos dá-se o nome de virose, como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe, etc. De acordo com o texto, é correto afirmar que os vírus, eles são endoparasitas obrigatórios, ou seja, são parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque eles não apresentam o metabolismo próprio. Então, aí a opção correta para o número 7 é a opção C. Ok? Número 8. Marque a alternativa em que todas as doenças citadas são virais. No caso aqui, as doenças virais, vamos ter a herpes, que é causada por um tipo de vírus que nós chamamos de herpesvírus. Depois vamos ter aqui o condiloma acuminado. Condiloma acuminado geralmente é causado por um vírus muito famoso que nós chamamos de papilomavírus humanos, ou HPV. E depois temos a hepatite, que é causada por um certo tipo de vírus, pode ser A, B, C, D, E. E depois vamos ter a mononucleose, né? A mononucleose também é uma doença viral que é causada por um tipo de vírus que, abreviando, chama-se EBV, né? Que quer dizer Epstein-Barr vírus. Né? Então aí a opção correta para a pergunta 8 é a opção A. Pergunta número 9 diz o seguinte: com relação ao modo de transmissão de algumas doenças, correlacione as comuns, né? Ok? A sequência correta é de cima para baixo, ok? Então nós temos a picada de inseto. A picada de inseto vai causar uma doença que nós chamamos de febre amarela. E depois, a mordidura ou lambedura ou arranhadura por um animal infectado vai causar uma doença que nós chamamos de raiva. O contato direto pelo ar com pessoas doentes vai causar uma doença que nós chamamos de sarampo. E a contaminação por via digestiva causa uma doença que nós chamamos de poliomielite. Então aqui a sequência correta, vamos ter 4, 3, 1, depois vamos ter 2. Então a opção correta é B. Número 9, a opção correta é B. 10 diz o seguinte: uma pessoa foi diagnosticada com uma virose. Logo, podemos concluir que ela apresenta uma doença causada por... uma virose é toda doença que é causada por um vírus. Né? Os vírus são organismos acelulares, ou seja, não são células, simplesmente assim. O correto é dizer, o errado, não que esteja errado, mas o mais correto, ao invés de dizer que os vírus não têm célula ou os vírus não possuem célula, os vírus nem podem ter célula, nem podem possuir célula, porque a célula é muito maior que o próprio vírus. Os vírus, eles não são células, porque o seu tamanho é comparado a algumas células. Então, aí a opção correta para o número 10 é a opção D. Opção D. Se está a gostar da resolução, não se esqueça de colocar o like, não se esqueça de seguir as nossas páginas do CPE e também Projeto de Medicina. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Exame de Admissão Moçambique CPE. Coloca um like, partilha para mais estudantes que têm interesse em biologia, e também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, que é Exame da Admissão MC. Ok? Dando continuidade, número 11, o ser humano tem travado batalhas constantes contra os vírus. A mais recente é contra o vírus H1N1,
que causa gripe suína. A respeito dos vírus, assinala a alternativa correta. Aqui, a alternativa correta é a linha A, que diz assim: os vírus são todos endoparasitas celulares, ou seja, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Então a opção correta aí é a opção A para número 11. 12 diz assim: que nome recebe o vaso sanguíneo que garante o transporte do sangue do coração para todas as partes do corpo, né? O vaso sanguíneo que vai transportar o sangue do coração para todas as partes do corpo, no caso aí recebe o nome de artérias. No caso estamos a falar aí estamos a falar da artéria aorta, né? Opção correta é a opção A. Vamos ter a artéria aorta, também vai conduzir o sangue para todas as partes do corpo. Vamos ter a artéria pulmonar, que é responsável pela condução do sangue para os pulmões. Ok? Então, opção A. Vamos para o número 13. Número 13 diz: que estrutura garante um fluxo unidirecional de sangue nas veias? A estrutura, quando nós falamos do fluxo do sangue unidirecional, quer dizer que o sangue segue uma única direção, que chama-se unidirecional. Essa estrutura nós chamamos de válvula. Que impede, no caso, o refluxo do sangue. Por exemplo, das veias, o sangue segue um único caminho e não retorna por causa dessas válvulas. Aqui está escrito válvula. Então a opção correta para o número 13 é D. Depois 14. O processo respiratório é essencial para a absorção de energia química dos alimentos ingeridos, que será utilizada em diversas atividades metabólicas. No sistema circulatório humano, a troca gasosa relativa ao oxigênio ocorre a marca alternativa correta. No caso, as trocas gasosas, em norma, elas vão ocorrer ao nível dos alvéolos pulmonares. Mas a verdadeira troca ocorre exatamente ao nível dos capilares. Porque para o organismo, para a corrente sanguínea, vai entrar o oxigênio e do sangue vai sair o dióxido de carbono. Então essas trocas gasosas, basicamente, elas vão ocorrer ao nível dos capilares sanguíneos. Então o número 14, a opção correta é sim. Ok, vamos para o número 15. O número 15 diz assim: para garantir o transporte eficiente de sangue sob alta pressão, as artérias contam, se nós vamos ver, os vasos sanguíneos de grande calibre, os vasos sanguíneos que transportam alta quantidade de sangue, são as artérias. As artérias, elas são grossas, em biologia a linguagem correta, disse que as artérias, elas apresentam paredes mais espessas, as paredes são mais grossas. É por isso a opção correta aí para a pergunta 15 é a opção A. Número 16 diz o seguinte: de acordo com a teoria proposta por Darwin, humanos e outros organismos vivos, como a baleia, apresentam certo grau de parentesco. Isso ocorre porque todos os organismos possuem o que nós chamamos de ancestral comum. Todos os seres vivos descendem a partir do único ser vivo. Esse único ser vivo foi responsável pelo desenvolvimento e aparecimento de diversas espécies que existem nos dias atuais. E esse ser vivo nós chamamos de ancestral comum. Ancestral comum. Então a opção correta para a pergunta número 16 é a opção B. Pergunta número 17 diz o seguinte: considere as seguintes ocorrências nos seres vivos: reprodução assexuada, autofecundação, predatismo, competição e mutação. São favoráveis para a ocorrência de evolução apenas.
O pragmatismo é favorável, a competição também é favorável, porque atuam como pressões seletivas. A mutação gera geralmente a variabilidade genética, que é essencial para a evolução. Então aí, para a pergunta número 17, a opção correta é D. É D. Vamos para a pergunta 18, diz assim: a teoria da origem das espécies de Charles Darwin analisou a seleção natural. Número 18, a opção correta é A. Ok? Número 19. Diz assim: aproximadamente 10% do tecido nervoso são formados pelos neurônios, células especiais, que possuem a capacidade de transmitir de forma rápida e eficiente sinais de estímulos recebidos de diversas partes do organismo. Essas sensações são transmitidas de um neurônio a outros através de um mecanismo conhecido como sinapse, né? Quando um neurônio vai interagir, se liga a outro neurônio, chama-se sinapse, ou quando um neurônio se liga a um músculo, chama-se sinapse, ou quando um neurônio se liga a uma glândula, também chama-se sinapse, né? Sinapse. Então a opção correta é que a ligação de neurônio com outro neurônio chamamos de sinapse. Então a opção correta para 19 é D. 20. O filtrado glomerular ou a urina inicial é formado por água, ureia, sais, glicose, aminoácidos, entre outras substâncias. O filtrado glomerular é resultado do processo de filtração, onde parte do plasma contido no escapular do glomérulo sai para a cápsula renal. Por isso, número 20, a opção correta é a opção A. Ok? Não se esqueça de subscrever-se no canal Exames de Admissão Moçambique CPE. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.